Está por aí, o Henrique? Como aqui, professor? Aplicações de ultrassom de baixa e alta frequência, imagem e transdutores de alta potência. O Henrique, ele foi aluno do Instituto de Física, não é isso? Foi aluno aí nosso aí, e hoje é um professor, uma atividade vasta, interagindo com a pós, muitos trabalhos já importantes aí. Então, beleza. Felipe, desculpa. Henrique, mais uma vez, obrigado, viu? E a tela é sua. Obrigado, professor Fidelis, eu que agradeço. Bom dia a todos, Andia. Bom dia. Eu queria agradecer o convite da coordenação, professor Vandear, muito obrigado. É uma honra vir agora, nesse momento, como palestrante, né? Já participei como ouvinte, como aluno de pós-graduação, já participei nesse mesmo evento como coordenador de uma sessão e agora como palestrante. Então, é um prazer voltar aqui e contribuir um pouco, mostrando os trabalhos que a gente está fazendo ultimamente. Como o professor Fidelis mencionou, eu coloquei um título aqui, basicamente eu quero mostrar duas linhas de pesquisa que eu estou atuando ultimamente, nos últimos 3, 4 anos. Eu vou tentar focar em ambas, mas caso não dê tempo, eu já de antemão adianto que a próxima eu já me comprometo a dar um próximo seminário na pós, de preferência no presencial. Bem, então, o título é Aplicações de ultrassom de baixa e alta frequência. Então, coloquei esse título geral porque essas duas linhas de pesquisa que eu estou trabalhando atualmente, elas trabalham uma utilizando problemas com alta frequência. Alta frequência, quando eu falo, nível megahertz, 1 megahertz, 5 megahertz. E baixa frequência quando a gente está ali no limiar do espectro do que nós, seres humanos, conseguimos ouvir ali em torno de 20 kHz a mais ou menos pouco de 100 kHz. Deixe-me só... Então, aqui está um sumário do que eu vou apresentar. Então, aqui em vermelho eu vou apresentar a primeira aplicação, que é justamente utilizar ultrassom para gerar feixes focalizados numa região abaixo do comprimento de onda da onda incidente, certo? Isso aqui é um trabalho que a gente começou em final de 2016, através da interação com o russo, e tem rendido um artigo por ano aí de lucro dessa interação. E essa outra parte aqui em vermelho é a parte da aplicação de alta potência. Isso é há pouco que eu trabalhei em 2019, essa é bem mais recente, estou engatinhando ainda nessa área, mas é uma área assim, que está sendo bastante utilizada em diversas aplicações, e eu realmente estou querendo incluir como uma linha de pesquisa lá da gente do campus Arapiraca. Bem, se é conhecido que ondas de ultrassom é um dos métodos de aplicações em diagnóstico mais utilizados, um dos mais, acho que só perde para o raio-x, também da última vez que eu olhei, em termos de quantidade de diagnósticos, onde ela é baseada em dois pilares fundamentais, que são as próprias ondas de ultrassom que são geradas e uns dispositivos chamados de transdutores, certo? Então, transdutor, as ondas elas são essenciais para você mapear a sua amostra, a sua estrutura ali, no qual você quer imagiar, e os transdutores são os dispositivos responsáveis pela geração e recepção dessas ondas depois da imagem que você quer realizar, certo? Aqui nesse slide eu trago alguns exemplos de utilização de ultrassom em diagnósticos, certo? Não só em diagnóstico médico, mas em diagnósticos industriais. Então, a gente tem muitos testes não destrutivos utilizando ultrassom. Essa primeira imagem aí, como eu já vi aqui no chat, o Frederico falou, acho que a aplicação mais conhecida por todos é a ultrassonografia, em particular a ultrassonografia do meu sobrinho, filho do nosso amigo professor Neto, o Theo. Então, isso aqui é bem convencional, a gente utiliza transdutores que são transdutores conhecidos como array lineares, onde você consegue gerar um feixe focalizado e conseguir interagir dentro dos órgãos para você imaginar crianças. Essa figura do lado direito é uma aplicação de um transdutor um pouco diferente, ele é um transdutor de um único elemento, que é para detectar doenças na superfície do olho humano. Então, isso é um tipo de aplicação que requer uso de alta frequência,
assim, acima de 10 MHz. Quem já fez algum tipo de imagem de ultrassom no olho, eu faço isso todo ano, porque eu sou quase cego, é tipo uma caneta, literalmente, é quase uma caneta, onde você encosta ali no seu olho e você consegue realizar uma imagem com pouca profundidade, mas você consegue detectar problemas ali na córnea, íris, etc. Essa terceira imagem aqui é a imagem de também um transdutor similar ao do olho, de um único elemento, para detectar pequenos tumores, não sei o nome correto da área, mas ali na região da pele e epiderme. Então, você consegue, através de transdutores de alta frequência, mapear certas doenças nessa região. E essa última imagem aqui, esse último exemplo, é um exemplo de aplicação de diagnóstico na área industrial, onde você consegue detectar falhas, fissuras em superfícies de tubos metálicos, tem aplicações em transformadores de energia e etc. Então, assim, é uma área muito vasta, não só na parte de diagnóstico médico, mas na parte de diagnóstico industrial, certo? Então, apesar de ser bastante utilizada, existem várias situações no qual a gente precisa ter uma ideia melhor. Então, aqui nesse slide eu trago basicamente qual é o princípio básico da geração de uma imagem de ultrassom, assim, de modo bem simples, mas basicamente a gente tem o transdutor, que é o nosso dispositivo de gerar e receber essas ondas de ultrassom. Então, ele gera um pulso de ultrassom, onde esse pulso vai incidir na nossa amostra. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma amostra com 3 materiais, certo? Tem um material representado por uma cor verde, uma cor azul, e aqui vamos supor que seja algum defeito, alguma doença dentro desse material. Então, a onda, quando ela sente a presença de um primeiro material, parte dela é refletida, parte dela é transmitida pelo material, alguma parte é espalhada, e a onda que é refletida de volta para o transdutor, ela é captada em termos de um sinal elétrico, e assim sucessivamente. Quando a onda passa de um material que tem uma determinada impedância acústica para um outro com uma determinada impedância acústica diferente, ela sente a diferença, dependendo do material, temos atenuação do meio, e um novo sinal é retornado para o dispositivo. E dependendo do meio, dependendo da complexidade do meio, você tem diversos sinais, certo? Que são coletados pelos transdutores, que após coletar, provavelmente, você tem que fazer uma varredura na região onde você quer imagiar, e após essa varredura você vai ter uma matriz de sinais elétricos, onde esses sinais são convertidos na imagem final através de alguns passos, como amplificação, compensação, compressão, rejeição, que é quando a gente faz filtros para eliminar ruídos. Isso aqui tem um mundo complexo aqui dentro, na parte de processamento de sinais, e por fim você gera uma imagem de ultrassom. Então, basicamente, esse é o princípio que gera qualquer tipo de imagem de ultrassom que a gente conhece hoje em dia, certo? Então, hoje em dia a gente vê diversas máquinas avançadas de ultrassom, onde você consegue ver imagens perfeitas, porém, mesmo com todos esses avanços, nós temos alguns problemas que estão relacionados com a resolução. Aqui eu vou focar na resolução espacial de imagem de ultrassom, onde a gente pode definir essa resolução espacial, ou dividir ela em duas partes. A parte da resolução axial, que nada mais é do que a habilidade que seu sistema de ultrassom tem de detectar, vamos supor, 2 tumores, onde eles estão separado do outro, na mesma direção do feixe incidente, certo? Então, quando você consegue distinguir esses 2 tumores, esses 2 objetos, ali mostra o poder da sua resolução axial do seu dispositivo, e ela matematicamente é representada pela metade do comprimento espacial do pulso que você gera no seu transdutor, certo? Onde esse pulso ele é dado pelo produto do comprimento de onda, pelo número de ciclos que esse pulso possui. Sistemas convencionais de ultrassom, esse número de ciclos é entre 2 ou 3 ciclos, aproximadamente, certo? E a segunda parte da resolução espacial é a resolução lateral, onde é a habilidade agora de você distinguir 2 objetos que estão lado a lado, só que na direção transversal, na direção perpendicular do feixe de ultrassom, certo? E essa resolução ela vai estar diretamente relacionada
com a largura do feixe que é produzido, certo? Sistemas que requerem uma alta resolução, eles utilizam-se de feixes de ultrassom focalizados, justamente porque você vai ter uma largura de feixe menor e, consequentemente, uma resolução lateral maior, certo? Ou seja, olhando a grosso modo, então, se eu quero uma resolução maior que seja, eu tenho como fazer algumas coisas. Por exemplo, se a resolução axial depende do comprimento de onda, eu aumento a frequência do meu transdutor. E assim eu diminuo o comprimento de onda, aumento a resolução axial. Ou eu posso diminuir o número de ciclos do meu pulso que é gerado. Porém, assim, não é tão simples. Tudo demais estraga, certo? Então, por exemplo, consequências. Se eu aumento muito a frequência do meu sistema, você tem alguns problemas. Primeiro problema, atenuação. Quanto maior a frequência, a atenuação vai agir mais direto nesse sistema e, consequentemente, sua profundidade de campo que você pode acessar vai ser bem menor. Então, você vai ficar cada vez mais limitado a imagens superficiais da sua amostra, certo? Um outro problema é, quanto maior a frequência, esses transdutores são formados por cerâmicas piezoelétricas, onde a espessura dessa cerâmica está diretamente relacionada com o comprimento de onda de trabalho desse transdutor. Então, salvo engano, a espessura é a metade do comprimento de onda. Ou seja, se você diminui muito esse comprimento de onda, você vai ter uma espessura muito fina, que isso vai requerer técnicas sofisticadas de produção, e isso vai tudo elevar o custo do seu sistema como um todo. Além desses problemas, que são problemas estruturais do seu sistema, devido à natureza clássica das ondas de ultrassom, na parte da ótica também funciona, nós temos um limite natural que é devido à difração, certo? Então, o limite de difração impõe que a resolução lateral, que eu posso focalizar a largura de um feixe em torno ali do comprimento de onda do sua onda incidente, né, do seu feixe incidente. Então, essa é uma limitação natural de sistemas convencionais, porém, diversos trabalhos, eles vêm atuando, e até com eficiência, na tentativa de bater esse limite de difração. Então, você conseguir cada vez mais um feixe com largura abaixo e na região de subcomprimento de onda, e, consequentemente, isso, quando for aplicado a sistemas de magiamento, você vai ter uma resolução lateral melhor, que a gente chama de super resolução, certo? Isso, no produto final, é diretamente importante, que você consegue detectar problemas. Vamos supor, você tem 2 tumores muito próximos, ali você vai ver que são 2 tumores e não um só. Certo? Dentre esses trabalhos, nós podemos citar alguns aqui, como o uso de lentes metamateriais, a mistura de ondas não lineares, reversão temporal, cristais fonônicos, geração de harmônico não linear. Então, todos esses aqui já são técnicas que na literatura já tem diversos artigos publicados, desde 2009, se eu não me engano, foi o primeiro. Porém, todas essas técnicas aqui, elas têm certa limitação no fato de que você precisa utilizar, mais uma vez, engenharia complexa de materiais para você construir determinados metamateriais. A eficiência ela é baixa. Você necessita de alto processamento de sinais para determinados casos, além do fato de que o sistema ele não é escalável. Muitos deles não são escaláveis. Tipo, se você quer mudar a sua frequência de trabalho, você vai ter que mudar todo o seu sistema, certo? Então, olhando todas essas complexidades das técnicas que tinham até o momento, nós iniciamos, a partir de um contato de um professor da Sibéria, que ele perguntou, na ótica, começaram a estudar algo similar, como o professor Guilherme falou, na ótica, os caras já estão há anos, luz na frente, no qual eles conseguiam gerar um feixe, que eles chamaram de photonic jets, através de espalhamento de uma onda plana por uma esfera dielétrica, certo? E aí esse professor, que ele é mais voltado na parte da ótica, na Rússia, ele entrou em contato com a gente, perguntando se a gente conseguiria provar o fenômeno na parte de ultrassom. E em 2016 eu comecei a trabalhar
Então, a gente publicou esse artigo aqui tem só um sumário dos artigos nessa área, que é utilizar lentes convencionais, no nosso caso, lentes esféricas, só que agora elas têm limite, o diâmetro dela é da ordem do espalhamento de μ, ali é próximo ou maior do que o comprimento de onda da onda incidente, para gerar, através do espalhamento, feixes focalizados com largura abaixo do limite de difração. Então, em 2017, a gente publicou esse primeiro artigo no Physics Review Applied, onde a gente, analiticamente, numericamente e experimentalmente, demonstramos esse efeito de geração. Já eu falo um pouquinho mais dos resultados. Esse foi um artigo bem interessante, no qual assim, a gente bateu na trave, mas não foi aquele bateu na trave que entra para o gol, foi bateu na trave que saiu. Que a gente tentou um Physics Review Letters, mas uns revisores aceitaram, outros não, justamente porque no momento a gente não tinha a aplicação, e demonstrou o fenômeno que seria muito bom para aplicações em imagem de super resolução, mas naquele momento não tínhamos, por alguns motivos, como fazer a imagem do nosso dispositivo. Mas é um artigo muito bom, bem interessante. Depois, em seguida, tem esse segundo artigo aqui, que particularmente eu tenho um xodó especial por ele, que começou de um trabalho de PIBIC, com um aluno do Gutenberg, que é nosso aluno de mestrado hoje, no qual a gente resolveu melhorar as características dos feixes gerados no artigo anterior, modificando o tipo de lente agora. Já eu explico um pouquinho mais. E esse último trabalho aqui é um trabalho em parceria. Esses dois últimos aqui foram trabalhos com parceria com a Universidade de São Paulo, tanto Capital quanto Ribeirão Preto, para a realização do experimento, que até então a gente não tinha acesso. E esse último aqui é puramente da nosso FAO, que foi apresentar um modelo teórico para a formação de imagem dessas lentes e bem como a realização experimental comprovando esse modelo. Ok? Então, explicando melhor o primeiro artigo, basicamente o problema é o seguinte: você tem um transdutor, certo? Operando na frequência de 1 MHz, por isso que é lá a aplicação de alta frequência, onde você vai emitir uma onda contínua, nesse caso aqui uma onda plana. Ele não emite uma onda plana, óbvio, mas aí teve alguns truques experimentais para gerar no final uma onda plana. E essa onda ela vai interagir com a minha lente. Essa lente ela é a lente feita de um material chamado Rexolite. É um material que até então eu não conhecia, mas ele é muito similar ao acrílico, só que ele tem um poder de atenuação. Ele atenua, acredito que 30 vezes menos que o acrílico, que isso fez toda a diferença nos resultados. Então, após a interação, a gente mapeia o campo na região de sombra dessa esfera e aí a gente caracteriza o resultado para ver se realmente a largura desse feixe está na região de subcomprimento de onda. Então, a gente analisa basicamente 3 características desse feixe, que é a sua largura, o FWHM, o seu comprimento e a intensidade desse feixe, certo? Como resultado principal, aqui a gente tem uma comparação entre, na figura A, essa figura aqui 1D, é um perfil axial, então eu faço um corte aqui nessa região, aqui passando pelo centro do meu feixe focalizado. Então, você tem a largura, com esse plot axial, a gente consegue medir a largura desse feixe. Se a gente faz um corte transversal, que é esse gráfico aqui à direita, a gente consegue medir a largura desse feixe de ultrassom, certo? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a medida experimental, certo? Então, a gente mapeia o campo utilizando um hidrofone agulha, coleta aqueles sinais, aquelas séries temporais, faz o processamento e gera a imagem. Do lado direito, nós temos simulação utilizando console multiphysics, certo? E aqui tem os gráficos 1D comparando, ok? Então, a gente comprovou nesse artigo que a largura do feixe ela era a metade do comprimento de onda, da onda incidente, ou seja, com esse tipo de feixe focalizado, a gente conseguiria, na prática, gerar um sistema de ultrassom com 7 minutos. Ok, com o dobro de resolução axial, certo? Desculpa, com o dobro de resolução lateral, e a gente conseguiu, a intensidade desse feixe, ela é, comparado com a intensidade da onda que chega na lente antes do espalhamento, ela tem um ganho de 28 dB, se eu não me engano,
certo? Ou seja, esse ganho de intensidade ele é muito importante para imageamento na região, como se diz respeito ao contraste da imagem, certo? Então, após isso, a gente notou que nós temos diversos fatores mecânicos que influenciam na formação desses feixes. Tamanho da lente, o material escolhido, a gente viu que é bem complicado. E com isso eu resolvi montar agora um tipo de lente, que é uma Corchel, com 2 tipos de materiais, para aumentar o grau de liberdade desses feixes e a gente conseguir feixes que eles possam estar localizados um pouco mais afastados da região da superfície da esfera. Que isso, experimentalmente, quando você vai medir os sinais que você coleta, você tem um emaranhado de sinais ali. Então, para a realização experimental de uma imagem, o sinal da imagem vai ficar acavalado junto dos outros sinais, o sinal da lente, e não seria uma aplicação direta interessante para a realização de imagem. Então, a gente utilizou agora basicamente o mesmo princípio, só que utilizando cascas esféricas com núcleo metálico. Então, o que a gente conseguiu foi, a gente caracterizou o campo novamente, tá bem? E a gente fez, até que fim, a imagem de um objeto utilizando esse sistema. Então, no primeiro vídeo, a resolução lateral do nosso sistema aqui, ele ficou na ordem de 350 micrômetros. Então, na hora, ali no momento que eu pensei, tinha uma moeda de 10 centavos na minha mesa, e aí eu fui lá e medi qual era a distância das ranhuras que tem na moeda de 10 centavos, e a distância era aproximadamente 340 micrômetros. E aí eu resolvi fazer a imagem dessa moeda de 10 centavos utilizando esse nosso sistema. E aí, claramente, a gente consegue ver os detalhes perfeitos. Até bem que se tirasse uma foto não ficaria tão legal, dependendo do dispositivo. E com isso, a gente demonstrou que nosso sistema, ele é bastante interessante para a gente dobrar, a gente consegue, com uma frequência, a mesma frequência, você dobrar a resolução lateral dos sistemas de ultrassom. Certo? Nesse paper, para deixar algo mais interessante, a gente construiu um Phantom para simular como se fosse uma artéria, uma veia dentro do corpo humano. Então, o Phantom, você tem um fio de pesca, que esse fio tinha 350 micrômetros de diâmetro, e dentro do Phantom a gente construiu outra lente com um feixe mais afastado e a gente mostrou que a gente consegue uma profundidade de campo maior, e a gente conseguiu imagiar, você vê os nós que a gente fez aqui no fio, você consegue imaginar de maneira bem clara, né? Então, esse artigo foi bem interessante, e aqui apenas um vídeo, não sei se eu vou conseguir o meu... Bem, não foi, mas enfim, deixa para... perfeito, eu que estava apresentando no errado. Vocês estão vendo? Então, você vê o pulso aqui propagando, ele vai seguindo a lente. Então, você tem várias reverberações dentro da lente da parte metálica. A parte da casca, ela funciona quase como um guia de onda, e no final essas ondas todas se interferem para gerar o feixe focalizado. Então, o terceiro artigo foi basicamente, a gente mostrou um modelo numérico, um modelo analítico da formação da imagem para esse sistema, e a gente provou experimentalmente fazendo uma imagem das letras PSF, certo? São aqui a fotografia, a imagem com o nosso sistema e a imagem com o sistema convencional. Então, a gente, claramente, comparando a imagem A e B, nosso sistema tem uma resolução bem melhor, certo? Então, até então, estou finalizando, como eu disse, a minha segunda parte vai ficar para um outro seminário. Todos esses 3 trabalhos, eles têm o mesmo princípio. Você está dentro de um tanque, onde você tem um transdutor, sua lente, seu objeto para ser imagiado. Então, um negócio que está meio distante de uma aplicação ou do desenvolvimento de um dispositivo prático. Então, recentemente, o que eu estou fazendo junto com o grupo é juntar toda a prova de conceito que a gente fez até então, né, faz uma ponte com a manufatura 3D e criamos um dispositivo simples, de um único elemento, que consiga gerar imagem de super resolução. Então, aqui está uma foto do dispositivo, é literalmente um homemade, certo? Então, a gente construiu o transdutor com cano PVC, as cerâmicas, a casca da impressora e a lente, e aí a gente testou
primeiramente, mapeando o campo, comprovamos que o feixe está na região abaixo do comprimento de onda. Aqui são as séries temporais no foco do feixe, que a gente viu que, além do sinal principal, a gente tinha um sinal espúrio, que é justamente devido à construção, como é um MEC 1, tem muito o que se fazer ainda, mas montamos o experimental junto com o pessoal de Ribeirão Preto. Eu construí esse dispositivo, mandei para eles lá, e eles realizaram o experimento de um fio aqui. Esse fio tem 150 micrômetros de diâmetro, e a gente faz a imagem, a gente consegue ver a separação da região. Nesse nosso sistema aqui, a gente tem uma resolução de... não me recordo agora, mas é uma resolução, acho que de 300 micrômetros, nessa ordem. Então, a gente consegue fazer imagem C-scan, imagem B-scan do fio, né? São os cortes axial e transversal. Então, a gente provou que nosso sistema... agora, a gente não tem mais um sistema, a gente tem um dispositivo, primeiro protótipo, mas é um dispositivo que eu consigo gerar imagens de alta resolução. Aqui é simplesmente a imagem 3D, e esse dispositivo, eu recebi agora a notícia, domingo, saiu o aceite, ele vai ser publicado na revista I3E, só precisa de algumas minor revisions, mas é um dispositivo assim, bem promissor, tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que vai ser interessante. Então, essa segunda parte aqui eu vou passar, vai ser para um segundo seminário. Nessa parte de superfocalização, a gente tem melhorar esse dispositivo. Uma coisa que a gente quer fazer é desenvolver uma teoria de raio, né? A teoria acústica de raio, para determinar o porquê, assim, algumas características de propriedades. Para essas propriedades você tem um feixe, você gera o feixe, porque até então, qualquer modificação da nossa estrutura, você mexe o feixe e não tem uma relação fechada entre os parâmetros que realizam o efeito, certo? Então, só para finalizar agora, eu queria deixar aqui uma informação que a gente vai ter, a partir de domingo agora, um congresso internacional, né? Na verdade é o Congresso Latino-Americano de Ultrassom, gerado pela I3E, é um dos congressos mais importantes na área de ultrassom, e nós temos 5 trabalhos que foram aceitos, que serão apresentados. Temos um estudante que está como finalista com o melhor trabalho. Temos, eu fui convidado como invite speakers em uma sessão, e temos 2 alunos de Klein Gutenberg que vão participar de outra competição dentro do evento, que é o Student Pitch. Então, esse aqui é o meu grupo hoje. Eu tenho como professor o professor Neto, como aluno de pós-graduação, tem o Everton, meu aluno de doutorado, e o Gutenberg é meu aluno de mestrado. Não deu tempo, mas o Neto está com um aluno de mestrado também, o Evandro. Esses aqui são todos os nossos alunos de iniciação científica atuais, assim, vão começar o ciclo PIBIC e PIBIT agora. E aqui algumas colaborações. Obviamente, o GAF, que é a nossa colaboração MOR, o pessoal de Ribeirão Preto, o professor Adildo, o professor Theo, o pessoal da USP São Paulo. Próximo seminário falarei mais sobre essa colaboração. E o pessoal da Universidade Politécnica de Valência e da Colômbia. Então, obrigado, pessoal. Desculpa por passar um pouco do tempo, professor. Tranquilo, meu querido, tranquilo. Rapaz, muito bom, viu? Muito bom pela apresentação, muito boa. Parabéns pelo trabalho, viu? Excelente trabalho. Obrigado. Satisfação pra gente, né? De física, ver uma pessoa que estudou aqui com a gente fazendo um trabalho de tanta qualidade assim. Isso é um estímulo também para os que estão aí, os demais estudantes, né? Mostrando, né, a evolução aí e o trabalho que você está fazendo aí, muito bom, viu? Parabéns mesmo, realmente impressionante. Bem, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Temos tempo para uma pergunta. Eu já fiz alguns comentários, né? Gastei um pouco do tempo, desculpem, mas por favor, sinta-se à vontade aí, a gente tem um tempinho para discutir um pouquinho mais com o Henrique. Professor Davi. Davi levantou. Vai lá, Davi. Opa! Bom dia mais uma vez aí. Parabéns, Henrique, pela palestra. Muito bom, muito interessante. Obrigado. É um tema bem aplicado, né? Isso é assim, eu acho que é muito bom para a gente, para a física. A gente vê a física sendo aplicada e você inovando aí com o aumento dessas resoluções, né? Então, a minha pergunta seria assim,
Nesse sentido, os equipamentos comerciais utilizados hoje, pelo que eu entendi, eles têm essa dificuldade, né, essa restrição de você alterar a frequência, né, para talvez mudar a resolução. Não sei se eu entendi bem, mas com o advento aí dessas lentes, você poderia, por exemplo, adaptar a sua lente a um equipamento comercial para melhorar essa resolução? Bem, então, como eu disse, temos dois tipos de transdutores que geram imagem, né? Um que é formado por array lineares. Então, esses caras aí são os mais utilizados porque você tem o grau de liberdade de modificar o feixe, profundidade, etc., para gerar o feixe focalizado. E tem essa parte de transdutor de um único elemento. A parte de array linear, você tem uma complexidade maior, tanto de eletrônica, por isso que os equipamentos são extremamente caros. E as aplicações são também para certo tipo. O que eu desenvolvo aqui basicamente, aplicações seria, se fosse pensar, qual seria a aplicação direta em diagnóstico médico? Seria em problemas mais superficiais, com poucos micrômetros de profundidade. Seria em olho e em pele, derme e epiderme, certo? Então, mas existe sim a possibilidade, até uma ideia do professor de Ribeirão, que eles trabalham muito com imagem, que é a gente pegar um transdutor desse de array linear e colocar nossas lentes dentro de um sistema e ver essa parte. Até porque esses transdutores comerciais eles já têm um processamento incluso nele, eles têm lá uns processamentos rápidos. Então, incluir esses dois sistemas seria interessante. O problema é o tempo que ainda não deu para começar a fazer. O outro ponto, o que a gente pode fazer também, é adaptar esse sistema, até esse próprio protótipo que a gente já desenvolveu, com um microscópio acústico. Então, você pode adaptar ele e você vai aumentar a resolução do microscópio acústico, colocando essas lentes. Na ótica, o pessoal eles conseguiram, ao mesmo tempo, melhorar a resolução do microscópio, como, ao mesmo tempo, aprisionar certas partículas. Ao mesmo tempo, ele prendia e já tirava a imagem das partículas. Então, tem um caminhão de coisas para a gente avançar aí, né? Então, você tem como, tipo, pegar essa lente e tentar adaptar ela para melhorar a resolução, talvez, de um equipamento comercial ou de um microscópio, aí, como você falou. Por exemplo, qualquer equipamento que ele funcione, vamos supor, a 10 MHz, se a gente adaptar a nossa lente, ele vai, tipo, a 5 MHz, ele vai ter uma resolução de um equivalente a de 20 MHz. Uhum. Você entende? Então, com a mesma frequência, ou seja, você vai ter o mesmo aparato, a complexidade vai ser a mesma, você não precisa aumentar a complexidade para aumentar a frequência, você tem a mesma resolução do que seria o comparado ao dobro de frequência. Isso é resolução lateral, né? Só lembrando que a gente só melhora a lateral, a de profundidade já é outro 500. Joia, obrigado. Obrigado, Davi, pela pergunta. Obrigado, Davi, pela sua pergunta, viu? Mais algum comentário aí, gente? Por favor. Rapaz, eu não sou um cara dessa área, sabe? Apesar de usar muito ultrassom, assim como você, eu passei 10 anos fazendo ultrassom no olho também, por causa da catarata, né? Eu tive catarata durante 10 anos e não pode olhar o fundo do olho. Aí eu tive que fazer ultrassom durante 10 anos para poder acompanhar o fundo do olho, né? Até que eu operei e hoje em dia eu não preciso mais. Mas realmente a ultrassom é muito importante. Agora, eu queria entender uma questão, seguinte, qual é o custo, qual foi o custo, assim, qual seria o custo, por exemplo, de pegar esse seu protótipo e, digamos, trabalhar ele numa escala, ou, sei lá, melhorar ele para ele ser algo ainda mais interessante, ou mesmo assim, digamos, algo, entre aspas, vendável, né? Qual o custo de uma peça dessa? Em particular, o custo dessa daí, basicamente, embaixo. Acho que o mais caro aí é esse material chamado Rexolite, que ele não vende no Brasil. Ele é um pouquinho caro, assim, entre aspas. Vamos supor, sei lá, R$2.000, você compra um bloco e você faz várias lentes. Mas ao demais simplesmente... vamos supor, uma média você não gasta R$100 para o dispositivo, né? Uma vez que você tenha a estrutura para construir. E acho que o que aumentaria o gasto é o seguinte: ele é um dispositivo que ele é basicamente... ele tem 25 milímetros de diâmetro. Então, assim, é uma coisa, tipo, não tão prática para uma cirurgia como fosse uma caneta dessa.
Então, nosso sistema, o ponto forte dele é que ele é escalável. Se você modificar a frequência, você modifica o tamanho da lente e você vai ter o mesmo efeito. Então, se a gente conseguir, por exemplo, fazer um dispositivo de 5 MHz, 10 MHz, que ele vai ter uma resolução de 10 MHz na água, você tem o que? Tem 150 micrômetros de comprimento de onda. Então, a gente tem a metade, seria... Então, a gente ia a metade dobrar, então a gente ia ter mais ou menos 50 micrômetros de resolução, a gente ia conseguir coisa de 50 micrômetros. Agora, para isso, você ia ter que ter uma lente também bem menor. Então, aí isso aí teria que pensar como porque ela foi usinada no torno, lá na USP, um torno automático. Para ter, como eu disse, qualquer diferença entre o tamanho da casca e do núcleo, você muda as configurações do feixe. Isso é que eu quero fazer, uma teoria de raios, para tentar unificar essas coisas, porque aí você tem já uma média na hora de construir. Mas se você faz um dispositivo numa escala menor, vai aumentar o preço, porque eu nem sei dizer agora qual técnica seria para ter uma lente no tamanho com esse tipo de material. Mas eu acredito que para a tecnologia, assim, quando eu apresentei esse primeiro trabalho no Congresso do I3E nos Estados Unidos, um cara da Sony me parou, me deu até um cartão e disse, bicho, isso é muito interessante, para problemas de olho, qualquer coisa entre em contato. Não sei nem onde está esse cartão ainda, na verdade. Mas, ou seja, o pessoal da indústria, assim, que era da parte da tecnologia, ele já vê isso como sendo uma coisa fácil de ser aplicada. Eu acho que é porque a academia está muito distante da indústria ainda nesse ponto, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que pode ser algo interessante, mas até chegar aos olhos ou ao conhecimento de alguém, nós estamos muito longe ainda dessa etapa. É verdade, o Brasil está realmente longe mesmo. O que se faz na universidade e o que tem na indústria tem um gap aí. Não, mas muito bom, eu gostei da sua, muito legal mesmo. Obrigado. Mais algum questionamento aí, gente? Mais alguma resposta aí? Mais alguma pergunta, desculpa? Todo mundo já está com fome para almoçar. Então, gente, eu vou novamente agradecer. Eu também, professor, queria agradecer novamente pelo convite, certo? Queria agradecer novamente ao professor Vanderlei pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui, apresentar um pouco do que a gente está trabalhando. Já fico devendo o próximo seminário, é só chamar que essa segunda parte é uma parte que eu estou mais voltado à indústria mesmo, com o pessoal lá, é uma aplicação mais direta, e eu estou gostando muito. Então, obrigado mais uma vez, e parabéns, assim, eu percebi que o nível de apresentações, principalmente dos alunos, foi muito bem nesse workshop, assim, eu acho que motiva os demais a querer apresentar, então, assim, está todo mundo de parabéns. Valeu, muito bom. Então, vou passar agora a agradecer novamente a organização, né, por ter me convidado e pela oportunidade de estar aqui coordenando. Agradecer aos dois palestrantes novamente, o professor Guilherme e o professor José Henrique, e passar novamente aí a palavra para o professor Vanderlei, para ele fazer o fechamento. Beleza. Valeu, gente. Então, hoje a gente teve aí a professora Socorro está chamando a atenção aí, foi a manhã aí dos Physics Storms, né? Então, os nossos surfistas aí hoje arrebentaram aí, estão de parabéns, né? Então, queria agradecer aí pelas excelentes contribuições, excelentes palestras, tá? E agora a gente dá aquela pausa para o almoço, né? A pausa para o almoço e a gente retorna aí à tarde com a plenária da professora Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E logo em seguida a gente faz o encerramento. Então, gente, um bom almoço para todo mundo e a gente retorna.